De volta com o cenário político nesta terça-feira, conversando sobre eleições. Luiz Sérgio Monte está aqui com a gente, chefe de cartório da 33ª Zona do TRE. E você pode tirar sua dúvida, manda sua pergunta aí em relação ao calendário eleitoral, regras, propaganda eleitoral. A gente está conversando sobre este assunto. Vamos ouvir. Carol, a gente segue trazendo informação aqui para o servidor público municipal. Hoje foi o dia da reunião entre Prefeitura de Mossoró e o sindicato que representa os servidores. Uma das demandas da categoria é o reajuste salarial. Servidores públicos de Mossoró estão reivindicando demandas da categoria à Prefeitura Municipal. Sobre isso, ficou agendada uma reunião entre o Sindicato dos Servidores Públicos do município de Mossoró, o Sindicerpo, e o Executivo para a tarde desta terça-feira. São servidores que estão há 5 anos sem reajuste. Uma das pautas principais é a valorização, através do reajuste salarial desses servidores. Tem a questão dos planos de carreira que estão também desrespeitados, concurso público tendo em vista o déficit de servidores que nós temos e condições de trabalho também é retroativo de 2016. Então a pauta é aquela de sempre, bem longa e bem atual, tendo em vista que são direitos dos trabalhadores que vem sendo desrespeitados desde 2017. A audiência entre o Sindicerpo e a Prefeitura de Mossoró começou por volta das 16 horas e está acontecendo neste exato momento aqui no Palácio da Resistência. Nesta quarta-feira, o sindicato deve fazer uma assembleia com a categoria para dizer tudo o que ficou acordado com o Executivo Municipal. Pois é, amanhã vai acontecer a audiência dos servidores para debater, a Assembleia, aliás, para debater o que aconteceu, o que foi conversado entre a Prefeitura e os servidores. Interessante é que amanhã vai ter uma outra reunião com outra parcela de servidores da saúde que fazem um trabalho paralelo aí ao Sindicerpo, né, Vanuf? Existe aí uma animosidade entre eles, mas hoje eles já se reuniram, realizaram um ato ali em frente à Igreja de São Vicente, ali uma mobilização dos servidores da saúde, um dia antes dessa audiência que terão com o prefeito e, segundo os servidores, o local escolhido foi o adro da Igreja de São Vicente, símbolo de resistência do povo moçoroense e também bem pertinho ali do Palácio, né, da Resistência. Não tinha como o pessoal da Prefeitura não ter notícia e o prefeito Alisson Bezerra. E aí eles dizem que estão na luta por um mínimo de respeito e dignidade. É aquele mesmo grupo que esteve na Câmara Municipal na semana passada, que teve toda aquela confusão entre vereadores ali, vereadores do Bloco dos Seis, entre a bancada governista e esse grupo de vereadores, com a presença ali realmente maciça, muitos servidores da saúde lotando as galerias em busca dessa audiência que foi marcada para amanhã entre a Prefeitura com a presença do prefeito Alisson Bezerra e estes trabalhadores da saúde. Carol, perguntei aqui à presidente do Sindicerpo, a Eliette, sobre esta audiência, algum resultado, e não obtive respostas, né? A gente não sabe se a audiência ainda está acontecendo neste exato momento lá no Palácio da Resistência. Só que eu tenho uma crítica a fazer ao sindicato e à prefeitura também. A nossa equipe de reportagem foi lá, acompanhou o início deste debate, mas a gente simplesmente não tem informações, né? E o servidor de casa que assiste aqui o cenário político vai precisar esperar até amanhã, 8 horas da manhã, para a Assembleia, para saber o que a Prefeitura disse sobre as demandas, né? Isso eu acho um verdadeiro absurdo, o segredo que existe aí nessas audiências que trata sobre o bem público, o bem da população de Mossoró, do servidor. E a gente segue agora conversando com Luiz Sérgio Monte, chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. A gente tem coberto aqui, Luiz Sérgio, o vai e vem dos políticos neste mês de março, principalmente quando abriu janela partidária. Estamos também no fim do prazo das filiações partidárias para quem deseja concorrer às eleições, porque existem esses prazos. Então, partido conversando com políticos fechando nominatas. O que é que isso significa para a Justiça Eleitoral, este marco temporal agora do dia 1 e do dia 2 de abril? Bom, estamos no mês de março, né, que é um mês marcado por essas mudanças no tabuleiro eleitoral, né? O tabuleiro eleitoral vai se consolidando, se montando com vistas às eleições. O período próprio para isso, né, nós estamos no período da janela,
os atuais ocupantes dos mandatos de deputados estaduais e deputados federais podem migrar de partido à vontade, ou seja, sem correr risco de sofrer questionamentos de uma suposta infidelidade partidária. A legislação permite que, nessa época, eles façam essa troca já com vistas às eleições do corrente ano. Então, desde o dia 2 de março até 1º de abril, temos aí esse prazo que se convencionou de chamar de janela partidária, durante o qual esses ocupantes, os atuais ocupantes dos mandatos de deputado estadual e federal, podem migrar de legenda sem sofrer qualquer tipo de questionamento. E também, para qualquer pretenso candidato que deseje se candidatar na eleição, o prazo de 2 de abril agora, que é o marco temporal aí que delimita os 6 meses que antecedem as eleições, para que esses pretensos candidatos também procurem uma legenda e tenham sua filiação deferida até o fim do prazo, até o dia 2 de abril. Que é o mesmo prazo também, eu acrescento aqui, para aqueles que pretendem fixar domicílio eleitoral em outra região no qual se encontre hoje. Então, digamos que nós tenhamos aqui em Mossoró um pretenso candidato a deputado estadual pelo estado do Ceará. Então, ele tem que transferir o seu domicílio eleitoral até 2 de abril para um município do Ceará para lá poder se candidatar a deputado estadual. Então, 2 de abril é o prazo tanto de filiação partidária como de domicílio eleitoral. Essa data, 2 de abril, o pretenso candidato ali, ele assina a ficha de filiação e esse é o prazo para que o partido ele faça esse comunicado oficialmente ali, virtualmente para o TRE, ou a filiação ali no papel ela já está valendo para esse processo? 2 de abril é o prazo para que o partido aprecie o pedido de filiação e defira, né? Abone aquela filiação. Uma vez abonada a filiação, no dia 2, o partido tem até o dia 14 para inserir no sistema. Então, aí já é um prazo para o partido. O prazo para o pretenso candidato é até dia 2 de abril. E o partido também tem que deferir, tem que apreciar se defere ou não até o dia 2. E aí, deferida a filiação, o partido tem até o dia 14 para inserir aquelas informações no sistema, né, que hoje em dia é tudo informatizado, ele insere e envia essas informações para o sistema do TRE. Existe também registro de estatutos dos partidos que tem que acontecer aí num período já depois desse 2 de abril, não é isso? O registro dos estatutos, ele é feito no TSE. Partido político é uma entidade nacional e para funcionar no Brasil ele tem que ter seu estatuto registrado junto ao TSE. E para esse partido poder disputar as eleições, ele tem que estar com o estatuto registrado no TSE, deferido pelo TSE, até 6 meses antes da eleição. Então, 2 de abril é o prazo que o TSE tem para julgar esses registros de estatuto de partido 6 meses antes da eleição, para viabilizar a participação daquele novo partido. Entra aí a federação também? A federação ganhou um prazo especial. Houve um julgamento no Supremo e houve uma pressão muito grande, dizendo que o prazo estava muito exíguo, e o Supremo decidiu esticar esse prazo até 31 de maio, das federações. Então, é uma figura nova nas eleições deste ano, que a gente pode vir a ter e pode vir a não ter. Nós já estamos aí indo para o final de março, restam aí 2 meses, segundo esse novo calendário que o Supremo Tribunal Federal fixou. Então, os partidos têm até 31 de maio para se unirem em federação. Se vierem a se unir, aí eles têm que apresentar esse pedido de registro da federação ao TSE até o dia 31 de maio. Existe prazo para formalização de coligações partidárias? Isso. As coligações, elas são formadas mais à frente no calendário. Há um período próprio para a realização das convenções partidárias. As convenções são os atos dos partidos nos quais são escolhidos os candidatos que irão disputar o pleito, como as alianças que aquele partido firmará para as eleições que se avizinham. Esse prazo é do dia 20 de julho a 5 de agosto. Então, é bem mais à frente. Coligação é uma união de forças que visa especificamente aquela eleição. Passada a eleição, ela é desfeita. Diferentemente das federações, com uma proposta nova, onde os partidos vão se unir em federações para durar pelo menos, no mínimo, 4 anos. E de maneira verticalizada. Uma união feita em nível nacional, ela vai valer para todo o território nacional. Diferentemente do que ocorre nas coligações, onde você tem uma coligação aqui no estado, diferente do estado vizinho. Então, assim, as coligações, elas são formas mais simples de alianças e são feitas mais à frente do calendário. Por isso que o TSE fixou que as federações, por ser um instituto bem mais
mais duradouro, mais sério, ele deve se informar com uma certa antecedência. Havia ministros do TSE que queriam que fosse no dia 2 de abril, mas a tese que saiu vencedora no Supremo foi 31 de maio. Então, os partidos terão até 31 de maio desse ano para fazer as federações. Já ficou estabelecido que nos próximos anos de eleições, esse prazo será 2 de abril, será os 6 meses antes da eleição. Luiz, tem prazo para partido, para candidato e o prazo do eleitor. Qual é o prazo mais importante agora? Eu diria até que esse é o prazo mais importante, é o prazo do momento, prazo para o eleitor tirar seu título, transferir o domicílio eleitoral, promover correções cadastrais, regularizar sua situação. O eleitor ele tem até 4 de maio para fazer isso. Ele pode nos procurar presencialmente no cartório eleitoral. Nós já voltamos ao funcionamento presencial desde 7 de março. Estamos atendendo aos eleitores presencialmente. E também o eleitor hoje tem à sua disposição a ferramenta da internet. Ele pode dar entrada no seu pedido de alistamento do seu novo título, ou transferência, ou regularização, tudo pela internet. No Título Net, uma página do TSE, ele coloca lá no Google Título Net, o Google já direciona, ele preenche o formulário, encaminha os documentos, as fotografias, encaminha uma selfie segurando um documento de identificação e nós fazemos aquele atendimento e o eleitor fica já com o título deferido, tudo via internet. E a gente sempre reforça que procure fazer isso quanto antes, ainda no mês de março, de preferência, porque a partir de abril o prazo vai se afunilando e a tendência é que nos últimos dias ali, 2, 3 e 4 de maio, haja um congestionamento virtual no site, como aconteceu em 2020. Algumas pessoas não conseguiram dar entrada. Então, faça logo, não deixe para o último dia, porque certamente vai haver um congestionamento virtual, como também filas imensas no atendimento presencial. Vocês aqui da imprensa são acostumados a cobrir todos os anos de eleição, aquela fila que vira o quarteirão ali do TRE, pessoas que ficam 5, 6 horas na fila, tudo porque deixa para o último dia. Porque se for agora em março, não vai passar mais do que 15 minutos no TRE, mas deixa para ir no último dia, passa 5 horas, 6 horas numa fila, exposto ao sol, à chuva, e ainda entra reclamando de tudo. Claro, né? 6 horas na fila esperando, quem não entra reclamando, mas aquela velha história, sorria, você deixou para o último dia. Né? Reclamam inclusive da estrutura do TRE, porque eles acham que tem que ser colocado servidores extras, computadores extras, para atender o pessoal que deixa para a última hora. E a gente coloca, vem uma força-tarefa de Natal nos auxiliar do tribunal, mandam os servidores para cá, ou seja, gera todo um custo, vem servidores recebendo diária, que tudo é dinheiro público, né? Novas máquinas, mas tudo isso não dá conta, a fila só faz crescer. Então, todo ano isso se repete. Então, a gente faz aqui esse apelo, não deixe para a última hora, porque se for deixar para o último dia, vá com muita paciência. Luiz, e em relação ao atendimento presencial, para quem prefere ainda presencial, em vez de fazer na internet, quais são os horários de atendimento lá no TRE? Bom, o TRE está atendendo de segunda a sexta, das 8 às 13 horas. De 8 às 13, o eleitor pode se dirigir até lá. Leve sempre consigo o documento de identidade e um comprovante de residência. E para os eleitores do sexo masculino, acima de 18 anos, que vão tirar o título pela primeira vez, levar também um comprovante de quitação com o serviço militar. Vamos então fazer mais um intervalo. No próximo bloco nós vamos continuar nossa conversa com o Luiz Sérgio Monte aqui no Cenário Político.